Olá Brasil, que bom te encontrar nesta tarde de sábado, dia 13 de dezembro. Como que tá o teu coração aí? Como que está a sua emoção com tudo que está acontecendo? Calma, calma. Eu tenho muitas notícias para colocar para você aqui hoje. Nem tudo está perdido, Brasil. Nem tudo. Tem muita gente desesperada, mas eu já estou sabendo de reuniões que estão sendo programadas nos bastidores. E não pense você que lá fora nos Estados Unidos, aqueles que estão lutando pela nossa nação, não estão articulando para saber de fato qual é o propósito real. Porque se o Trump está interessado em terras raras, em outras coisas aqui, até por questão de briga da China, ele precisa entender que quem está no governo é o Lula. Ele precisa entender que quem verdadeiramente está aqui negociando com todo mundo é um cara que detesta os Estados Unidos. E aí é que a gente começa a entender de fato, então, o que pode ou não estar acontecendo no meio de tudo isso. Eu vou pedir para você que está junto comigo, já que você se dispôs a estar comigo neste sábado, eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal. Tem muita coisa para te contar, tá? Tem muita coisa, mas eu preciso da tua ajuda. Porque a gente precisa animar o povo brasileiro. Gente, é lá no fundo do poço, é na hora do problema que a gente acha a principal solução. Não podemos desanimar. Então eu conto com você para dar o seu like, para compartilhar, para se inscrever no canal, para estar junto comigo e tem muita coisa para te contar. Coloca aqui para mim de onde você está me assistindo, neste sábado, dia 13 de dezembro, e vamos colocar os vídeos aqui. Quem quiser entender um pouco mais desse lobby, né, que foi feito pelo Joesley Batista para obter não só o fim, aí, a suspensão de quase todo o tarifaço, né, a gente já teve isso há semanas atrás, como agora a principal medida, que é a suspensão, a retirada do Alexandre Moraes, da Viviane Bassi, do rol aí de sancionados da Magnífica. Quem quiser entender isso tem que ler essa matéria que eu escrevi agora, trazendo vários bastidores que mostram a relação da JBS USA, né, JBS dos Estados Unidos, com escritórios de advocacia e de lobby que também tem relação com o próprio Donald Trump ou com o Partido Republicano. Tá? É uma matéria com bastante detalhes, né? Então eu posso citar para vocês aqui uma das principais relações. Ela se estabelece através do escritório do Kasonowitz Benson Torres. Tá? Foi fundado pelo Mark Kasonowitz, que é simplesmente o advogado pessoal do Trump, né? Por 15 anos foi o advogado do Trump, ajudou a renegociar dívidas do Trump, dos cassinos do Trump, né, em Atlantic City, fez guerra jurídica contra a imprensa, né, a mídia que atacava o Trump, liderou a equipe externa, jurídica externa no Russiagate, né, que fez toda aquela investigação sobre interferência da Rússia nas eleições de 2016. Então é uma pessoa de extrema confiança da relação pessoal do Donald Trump. E a JBS foi lá e contratou o sócio do Mark, tá? É um sujeito chamado, tá aqui, ó, Kevin Arquette. O Kevin Arquette, ele simplesmente hoje, ele era sócio sênior dessa banca, né? Chegou a ser considerado pelo Trump, também próximo do Trump, chegou a ser considerado pelo Trump para assumir a presidência da agência antitrust lá dos Estados Unidos no seu primeiro mandato, e foi contratado pela JBS em 2021 para ser o chefe, o head global do departamento jurídico da JBS USA. Tá? Então é uma pessoa da cozinha do Trump que a JBS colocou dentro dela, responsável total, né? Responsável, o chefe geral do jurídico da JBS nos Estados Unidos. Então isso só para mostrar como é que se dão essas relações, como é que acontecem essas aproximações. Eu cito também no artigo outros dois escritórios que também possuem esse tipo de relação, e também um escritório de lobby, né? Nos Estados Unidos o lobby ele é regularizado, é oficial. A JBS gasta aí cerca de entre 500 e 700 mil dólares registrados ali, né? Pelo menos o que é registrado por ano de lobby ali, mas é aquele lobby, esse dinheiro é quase um dinheiro ali
para pagar gastos administrativos do escritório de lobby que atua no Congresso americano. Bom, essa empresa de lobby, ela, que é a Keys Group, ela também, né, tem funcionários dessa empresa que também foram trabalhar na JBS. É uma empresa que presta serviço, foi contratada pela JBS para atuar, para fazer o lobby no setor, especialmente relacionados a políticas agrícolas, né, junto ao Congresso, junto à Casa Branca. E essa empresa de lobby, ela é ligada ao Partido Republicano, inclusive também funcionários dela também já saem dali, vão trabalhar em gabinetes de senadores, deputados, depois voltam para a empresa, enfim, é aquele ecossistema. Então, essa empresa, inclusive, só para finalizar, essa empresa, a ela é atribuída a gestão, né, da doação de $5 milhões da Pilgrim's Pride, né, que é uma das subsidiárias da JBS USA, para o comitê inaugural do Trump, a festa da posse do Trump. $5 milhões, né? Isso a gente já tinha noticiado, inclusive. Então, essa empresa foi responsável por fazer esse approach, né? Por fazer, enfim, todo esse relacionamento aí e essa negociação para a doação. Então, isso aí demonstra que para lidar com um governo americano, seja do Trump ou seja de qualquer outra gestão, você precisa ter estratégia, tá? Precisa ter muito dinheiro. A gente está falando de bilhões, né, pessoas aí, grupos bilionários, tanto o Trump é um bilionário, o Joesley é um bilionário, os bilionários se entendem, já falei isso antes, né? E efetivamente como se dão essas relações, né? Na base justamente dessa contratação de escritórios, de um conhece o outro e tal, conhece um, e aí acaba se estabelecendo essa relação que a gente chama de química, né? Que a imprensa diz, a química é com Lula. Não, a química não é com Lula, não. A química é com o Joesley. E o Joesley está aí, conseguiu, né, a partir justamente desse relacionamento, da atuação forte dos bastidores, essa medida, que é uma medida, enfim, que caiu como um balde de água gelada na direita aqui no Brasil, mas que, como eu disse no meu vídeo anterior, serve de lição, para que a gente possa, nós mesmos, buscar os caminhos, né, que nós queremos e as soluções que nós precisamos. Então, recomendo a todos que leiam, está lá no site, claudiodantas.com.br, esse artigo com todos os detalhes desse relacionamento. Espero que contribuam também para a compreensão de todo este cenário. A gente se vê. Tchau. Sim, e não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e seguir a gente aqui no YouTube. Você se inscreve, ativa as notificações, fica por dentro de tudo. Gente, deixa eu ter uma conversa franca com vocês. Vocês acham que os deputados que eventualmente aplaudiram a não cassação de Zambelli não sabiam que no dia seguinte o Alexandre de Moraes não anularia essa cassação? Vocês acham que eventualmente o Ramagem, que foi inocentado da tentativa de golpe pelo próprio Congresso Nacional, o Alexandre de Moraes não imporia novamente a condenação a ele? Vocês acham que a dosimetria que foi aprovada, ela não será anulada pelo próprio Lula, depois revogada pelo Congresso e depois anulada pelo próprio STF? A Câmara Federal, o Legislativo finge, ou por capciosidade, ou por ignorância, eu espero que seja por ignorância, que não sabem que estão lutando com uma ditadura para angariar votos, para angariar falsa esperança do povo brasileiro. Todos sabem que o Alexandre de Moraes manda no país. Todos sabem que qualquer decisão do Congresso Nacional que não interesse aos interesses do STF será anulada pelo STF. Inclusive, essa dosimetria será anulada pelo próprio Alexandre de Moraes. Estão enxugando gelo, vendendo falsas esperanças ao povo brasileiro para talvez, lá na eleição, falar, eu tentei. Não tentou porra nenhuma. O que seria tentativa é todos os deputados, os senadores, os Sóstenes, as lideranças da direita, governadores, Tarcísio, Zema, todos colocarem gente na rua pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Enquanto esse homem estiver à frente da ditadura de toga do Brasil, nada que o Congresso fizer irá adiante. A gente vive numa ditadura que sancionou o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos e esse homem manda e desmanda, caga e anda para as decisões do Congresso. Então vocês, deputados, que ficam vendendo falsas esperanças pro público, pro povo brasileiro, para ganhar voto ano que vem, a gente tá de olho, entendeu? Anistia, Zambelli, Ramagem, Bolsonaro, tudo que vocês aprovam será anulado pelo STF, todo mundo tá cansado de saber disso. Enquanto não tomaram uma providência contra a ditadura de toga, contra o senhor Alexandre de Moraes e pedirem o impeachment constitucional e democrático dele e colocarem 1 milhão de pessoas nas ruas em frente ao Senado Federal pressionando pelo impeachment, nada vai acontecer e todas essas vitórias de pirro que duram 24 horas serão debitadas nas suas contas como simplesmente oportunistas do voto que não fazem nada de objetivo pelo país.
Por isso que Ciro Nogueira foi o primeiro a visitar o presidente Bolsonaro, num recadinho que foi dado. Ô, Bolsonaro, você vai querer ficar preso até quando, meu amigo? Tá fácil de você sair daqui. A gente pode avançar com a dosimetria, te tira da prisão, né? Inicialmente a domiciliar, mas te tira dessa e você segue sendo o nosso cabo eleitoral, porque o nosso candidato é o Tarcísio, a vice vai ser a sua esposa. Você topa? A chantagem foi nesse nível aí. E não deu certo, né? Não deu certo. Tanto é que eu disse ontem e repito, que orgulho eu tenho de defender o presidente Bolsonaro. Olha o tamanho da hombridade, da honradez desse homem, que com resiliência decide continuar preso, anunciando o filho como pré-candidato, simplesmente porque o preço é a liberdade. Não só dele, é a anistia para todos os brasileiros injustiçados. Aí o Ciro Nogueira vem falar que não é só o PL. Ciro, o que você fez pela anistia, Ciro? Você é um falastrão, sabe? Hipócrita. Ciro Nogueira, nojo de você, porque você não defendeu a anistia de quem te deu a possibilidade de ser ministro-chefe da Casa Civil para fazer com que o teu centrão não destruísse ainda mais o Brasil do Paulo Guedes, do Saxida, por consequência do presidente Bolsonaro. Brasília, nesse momento, é um barril de pólvoras em cima de uma churrasqueira acesa. Olha, a gente não sabe ao certo o que foi negociado para a retirada dos efeitos da Lei Magnitsky sobre o ministro e sobre a sua esposa. Acho que está muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de julgamento, porque não sabemos ao certo o que foi negociado. Pode ser que a dosimetria, o PL da dosimetria, que ainda não passou, precisa passar pelo Senado, precisa ser sancionado ou vetado pelo presidente Lula. Pode ser isso, ou também outros interesses que aqui a gente não sabe porque não foi exposto, porque não foram expostos. Agora, o que a gente tem que levar em conta é que os Estados Unidos pensam nos Estados Unidos. Claro que o presidente Trump é muito melhor ter um governo de direita, ter um governo aliado, ter um governo que combata, por exemplo, um dos seus principais inimigos. Não digo principal porque é muito pequeno, que é Nicolás Maduro da Venezuela, que ele está à captura, que está caçando, que está querendo derrubar de qualquer jeito, mas não sabemos ao certo o que foi tratado, o que foi conversado e o que vai sair daqui para frente. Quanto às declarações de Eduardo Bolsonaro, eu tenho lá as minhas dúvidas, porque o que o povo brasileiro, o que a direita poderia fazer? Absolutamente nada, fazer o que a gente sempre fez, lutar no Congresso Nacional com o apoio da população. A população, ela está receosa de fazer qualquer tipo de manifestação, isso é claro, isso é evidente, isso é tão claro quanto 2 e 2 são 4, e os deputados que lutam, né? Não são todos que lutam, enganam-se aqueles que dizem que a direita é a maioria no Congresso, não é, nunca foi, desde o primeiro ano de legislatura, nunca foi a maioria no Congresso Nacional, tanto é que no próprio partido PL, muitos deputados, alguns já foram expulsos, outros ainda não, outros continuam lá, outros estão para sair, votaram muito mais a favor do governo do que do favor dos interesses da direita e do próprio presidente da República. Então, eu acho que agora a gente tem que aguardar. É claro que isso, né, é uma derrota para a direita, não dá para a gente tampar o sol com a peneira, não dá para a gente esconder isso. Isso vai ficar muito ruim para a direita, principalmente para bolsonaristas, porque a esquerda vai usar isso como narrativa de que Lula venceu, que Lula ganhou. Não. Trump está pensando nos Estados Unidos e a gente não sabe ao certo o que foi acordado entre Lula, entre Trump, para ter essa derrubada aí dos efeitos da Lei Magnitsky. Esse PL da dosimetria foi gestado no STF. E eu arriscaria mais, eu colocaria aí que foi pensado por Gilmar Mendes, Moraes e Barroso. E obviamente que casou com o Centrão, casou com o plano da terceira via para a eleição do ano que vem. Fez lá essa fusão perfeita e aí a gente viu aquele videozinho terrível que vocês viram do Temer na semana passada. Mas por que eles estão desesperados para isso? Para evitar as sanções. Essas mesmas sanções que estão acontecendo agora, mais as que virão, porque Gilmar Mendes está na mira, Barroso está na mira, eram os dois que já tinham sido ditos, e agora estão na mira também, né, o Zanin e a Carmen Lúcia. Então, o que está acontecendo? Eles precisam, presta atenção nisso, o STF precisa que o Congresso dê o aval na condenação de Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. Isso é muito importante, porque a direita não pode ceder 1 milímetro.
tá? Isso é uma estratégia do STF. Se o Congresso fizer a tal da PL da dosimetria, né, o tal da PL da dosimetria, você vai transmitir para os Estados Unidos que o Congresso deu o aval à decisão do STF quando condenou os presos de 8 de janeiro e Jair Messias Bolsonaro. Tá? É só para isso que serve essa história de PL da dosimetria. Tá? É só para isso que serve. Aí, óbvio que o Centrão viu ali uma oportunidade da terceira via, né, para a eleição do ano que vem e abraçou com todas as forças e veio junto. Até porque tem muita gente da elite econômica, né, do mercado financeiro, Faria Lima e Companhia Limitada, ligado a essa galera do Centrão, e eles não querem sanções econômicas contra o Brasil, eles não querem as tarifas. Então isso é muito importante que vocês entendam. O governo Trump tem medo, sim, tá, de as ações que ele faz no Brasil façam com que o Brasil inteiro vire contra os Estados Unidos. Isso já aconteceu em outros momentos da história dos Estados Unidos, e eles não querem que isso aconteça com o Brasil. Então, quando eles veem o povo saindo na rua a favor do Bolsonaro, isso fortalece as sanções. É por isso que os Estados Unidos precisava ver que o povo brasileiro está com Bolsonaro e não está aceitando as decisões arbitrárias, ilegais e inconstitucionais de ministro do STF. Isso ficou claro para eles. Outra coisa que para eles também é um ótimo medidor, né, é sobre as sanções. O fato do Congresso querer anular as decisões do STF. Porque eles sabem que o STF não é eleito pelo povo, mas o Congresso sim. O Congresso é o representante mais direto do povo hoje no Brasil. Então, o fato do Congresso, na sua maioria, estar a favor da anistia de Bolsonaro e dos presos de 8 de janeiro, dá segurança para o governo americano agir. No momento em que o Congresso, isso é muito grave, tá? No momento em que o Congresso embarcar em PL da dosimetria, no mesmo ato, o Congresso está dando o aval dele para as condenações dos ministros. Mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. E essa voz, Débora, decidiu. Em mais uma edição do Grande Debate na CNN Brasil, o canhoto José Eduardo Cardoso ficou sem saída e sem saber o que fazer após tomar um atropelo de Caio Coppola, que veio e mostrou o porquê que a indicação de Flávio Bolsonaro é a melhor no cenário político atual. Fique no vídeo e, se não for inscrito, se inscreva, curta, deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. José Eduardo Cardoso. Flávio, candidato, é acerto ou erro de Bolsonaro? Olá, Débora, olá, Thay. Bom, primeiro nós temos que entender exatamente essa candidatura, o contexto que a explica. E, para isso, uma coisa nós temos que observar. Honra seja feita a Bolsonaro e seu clã. Eles são transparentes. Bolsonaro, como deputado, dizia que bastava ele assumir a presidência para que ele tentaria um golpe. E fez, ele anunciou e depois deixou tudo documentado. Um golpe documentado, com bilhetes, tudo escrito, até plano de assassinato estava escrito. Ou seja, ele é transparente. E agora temos mais uma exibição de transparência, seguida da transparência da tentativa de fuga, quando ele botou a solda para tirar a tornozeleira e disse que aquilo era um delírio. Antes não era um delírio, antes era uma curiosidade, antes era... Bom, em síntese. A grande verdade é que a candidatura lançada de Flávio Bolsonaro, ela foi feita com o objetivo, como declarou o líder do PL, o Sóstenes, para evitar a debandada que se tinha em torno de Bolsonaro. Pura e simplesmente, todos da extrema-direita simplesmente já estavam disputando o seu espólio, dando como favas contadas o seu desaparecimento da política. E aí então tiveram uma ideia, não, vamos lançar o Flávio Bolsonaro para negociar, vamos fazer a negociação, vamos colocar o bode na sala. Isso até é inteligente, mas não dizendo que vai fazer isso. Bolsonaro disse, olha, estou aqui fazendo uma candidatura, mas posso negociar. Alguém já viu isso? Ou o sócio vem e fala, isto é porque todos estavam se distanciando dele. Ele fala. Então, realmente, a transparência é inacreditável. Mesmo que se pudesse imaginar que é uma tática inteligente para poder se negociar um candidato que desse algum tipo de compensação ao clã Bolsonaro, a revelação transparente dessa estratégia beira ao ridículo, beira ao burlesco, como foi o golpe, como tantas coisas que cercam a família Bolsonaro. Ou seja, Flávio não é um candidato para valer, ele não tem condições de vencer essa eleição. É natural que vão ter que tentar se compor com ele de alguma forma. E ele declara isso já na largada. Isso é fascinante. A política do Brasil tem aspectos que realmente, que se não fosse trágico, seriam cômicos. E aqui nós estamos diante de uma situação até bastante anedótica, né? Alguém que fala, estou lançando minha candidatura, não é porque eu sou o melhor candidato, não é porque eu vou vencer, é porque eu posso negociar. É fantástico isso. E o líder do PL confirma isso, que estava sendo abandonado pelas pessoas da direita. Ele fala isso textualmente.
Portanto, essa candidatura não é para valer, mas vai criar confusão. É evidente que vai criar confusão. Nós temos vários candidatos potenciais no campo da extrema-direita que vão se degladiar. E a possibilidade disso ser também um outro tiro pela culatra é imensa. Ou seja, a extrema-direita tende a chegar dividida no processo eleitoral. Eu não cravo isso porque não tenho bola de cristal. Pode ser que exista uma união, uma unidade depois. Mas a tendência da análise de hoje é que essa extrema-direita seja absolutamente estilhaçada em diversas situações, em diversos momentos do processo político eleitoral. Caio Coppola, Flávio, candidato, é acerto ou erro de Bolsonaro? Olá, Débora, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, a julgar pelas pesquisas de opinião, pela avaliação do mercado, pelo sentimento da classe política, ao escolher como seu candidato o senador Flávio Bolsonaro, ao invés do governador Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou uma vitória provável por uma vitória possível. Ou seja, se o objetivo for apenas a vitória da direita nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro não é a escolha mais óbvia. Daí a surpresa de muitos com indicação, especialmente da esquerda brasileira, conhecida pelo seu péssimo hábito de vencer a qualquer custo, por meio de mentiras, difamação e corrupção. Nas palavras aqui da senhora Dilma Rousseff, sucessora de Lula da Silva, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. E isso não é uma força de expressão. O Partido dos Trabalhadores fez o diabo, protagonizando o Mensalão, o Petrolão e, mais recentemente, a farra do INSS. E tem dado certo. A gente precisa reconhecer. Nesse século, o PT governou o Brasil por 2/3 do tempo em 5 mandatos distintos. Contudo, se para algumas pessoas, para alguns partidos, a vitória está acima de tudo, o Evangelho de Marcos e Mateus nos fazem um alerta muito importante. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? De que adianta ser um grande magistrado se as suas sentenças são injustas? De que adianta ser um bem-sucedido homem de negócios se a sua riqueza provém de um sistema que incentiva milhões de pessoas a permanecerem na pobreza? De que adianta ser um reconhecido comentarista se as suas falas não refletem o que você realmente pensa? E de que adianta vencer uma eleição se essa eleição não for legítima? Existe aqui um problema na nossa democracia anterior à disputa eleitoral. Um problema que o sistema prefere varrer para debaixo do tapete. O fato de que, no Brasil, o poder não emana mais do povo, como estabelece a Constituição, mas sim dos altos tribunais. Os principais órgãos de imprensa vêm denunciando que a justiça brasileira promove, censura opositores políticos, aplica penas desproporcionais aos seus críticos, viola o devido processo legal, blinda autoridades judiciais contra o impeachment e decreta o sigilo de processos de interesse público. Tudo isso enquanto juízes, seus familiares, seus associados enriquecem exponencialmente. E toda essa iniquidade, de certa forma, patrocinada pelo Estado brasileiro, sob beneplácito das nossas elites, encontra aí o seu ápice nas absurdas condenações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Um homem que foi sentenciado por juízes suspeitos em um tribunal incompetente por condutas que ele não praticou. O remédio constitucional para toda essa injustiça é uma anistia ampla, geral e restrita aos perseguidos do 8 de janeiro, mas certos caciques do Centrão no Congresso Nacional, reféns dos seus próprios crimes e temendo represálias da Justiça, não pautam essa votação que pacificaria o país. Ou seja, o que o Bolsonaro exige com razão é que aqueles que desejam o seu apoio em questões eleitorais antes demonstrem seu apoio em questões morais, que são muito mais importantes. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, agora pré-candidato à presidência da República, o preço para que ele desista de concorrer é que a justiça e a verdade sejam restabelecidas democraticamente, não por sentenças enviesadas de juízes não eleitos, mas pela vontade expressa da maioria eleita do parlamento. E vejam só que reviravolta do destino. Jair Bolsonaro, esse homem que foi derrotado pelo mundo, agora está encarcerado, enfermo, censurado, ainda tem a alma mais forte que qualquer um dos vitoriosos que o perseguiram. E por isso, mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. E essa voz, Débora, decidiu que a virtude é mais importante que a vitória e que a luta por justiça
é mais importante que a corrida pela eleição. A meu ver, é uma decisão acertada do ponto de vista moral e talvez por isso tenha causado tanta consternação na classe política.